Então, meus irmãos, que maravilha estar aqui com vocês. É além do que é a nossa expectativa, viu? Todo mundo que vem aqui, né, o pastor Liésio, eu falei com ele assim, ó, você não vai para lá não, senão você vai gostar. Aí, tá aí, né? Ficou, né? Então, todo mundo que vem aqui gosta do lugar, gosta principalmente da igreja, dos irmãos, que são maravilhosos, uma bênção muito grande. Bom, então o pastor Cleilson fez as apresentações, e aí os irmãos sabem, né, que houve alguns exageros, né? Mas Deus seja louvado em tudo, porque toda honra e toda glória pertence a Ele, né? Tudo é dele, tudo é para Ele, né? Por meio dele, para Ele, no final das contas, tudo redundará em honras e glórias para Ele. Então, a gente que já foi chamado pelo Senhor, a gente começa a fazer isso agora, né? Vai dando a Ele a honra, vai dando a Ele. A gente elogia um irmão aqui, elogia um outro ali, mas Deus merece todo o elogio, só Ele é perfeito. O irmão faz um bom trabalho, o irmão ajuda, e a gente reconhece isso é muito bom, mas ele não pode receber todo o elogio a todo tempo, né? Nem todo tempo ele é perfeito, ninguém é, mas Deus sim, Ele é todo perfeito, em todo tempo, Ele é eterno, então Ele é digno de receber toda honra, toda glória, viu? Todo louvor, pelos séculos dos séculos. A nós cabe, no tempo que se chama hoje, louvá-lo e honrá-lo. Então eu trago também um abraço da igreja nossa lá das Minas, né? Das Minas Gerais, de todas as congregações, a paz do Senhor para os irmãos. É um prazer grande, o desejo nosso é assim, fretar um ônibus, né? E vir todo mundo, mas os irmãos sabem como que são as coisas. De qualquer maneira, um dia o povo de Deus estará junto, né? E aí, então eu ouvia falar de você, aí nós realmente estaremos para sempre na presença do Senhor e uns dos outros para a glória de Deus. Irmãos, a incumbência aqui, os pastores que estão aqui, sabem que não é fácil, né? Né, Roberto? A incumbência de estar aqui, né? Ele falou essas coisas aí, mas tudo é dele, né? Tudo é para ele, né? É ele que é desse jeito, viu, pastor? Ele que é desse jeito aí. Mas a gente fica procurando aprender, né? Para a glória de Deus alguma coisa. Vamos lá então. A nossa leitura está no capítulo 6 do primeiro livro da Bíblia, 4 versículos 9, 10, 11 e 12. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 6, versos 9 até o 12, 9 ao 12º. Eu falei que eu não sei se eu tenho que falar mais alguma coisa, se eu lembrar eu vou falando, tá bom? Sobre as apresentações. Todo mundo achou aí? Não, está difícil, né, irmão? Primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, do 9 ao 12, diz: eu estou aqui com a King James atualizada, aí não tem problema não, o significado é o mesmo. Eu, pelo menos, gosto também que a igreja diversifique nas traduções. Eu conheço pastor que não gosta não, ele fala com a igreja, eu quero que você compre, leva para a igreja a Bíblia tal. É claro que eu não sou contra isso, mas eu gosto de diversificar as traduções porque elas ampliam, né, o nosso entendimento acerca do texto, né, a interpretação do texto ou as palavras que o texto quer dizer. Diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto
a perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Vamos fazer uma rápida oração. Ao Senhor a honra, a glória, o poder e o louvor pelos séculos dos séculos. Te agradecemos pela Tua palavra, meu Senhor, que foi lida agora, e é só o Teu Espírito Santo que pode fazer algo nos corações. O que nós pedimos é que o Senhor repreende o ladrão de palavra, o ladrão de mensagem, o diabo, para que a semente, Senhor, plantada não venha a ser roubada. Dá-nos desta graça, Senhor. Frustra todo o intento dele e guarda os nossos corações, os nossos sentimentos no Senhor. Que o Espírito do Senhor tome conta das nossas vidas, para que essa transmissão possa incorrer em honras e glórias ao Teu santo nome, no nome santo de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Pode sentar-se, meus irmãos. Toda vez que uma igreja me chama assim para ministrar numa festividade, num evento assim mais importante, né, da igreja, em eventos mais importantes da igreja, eu ficava com vontade de falar, e ultimamente que eu tenho falado. Sempre que alguma igreja escolhe um tema para os seus eventos, a gente costuma assim ver que foi um tema bom, um tema relevante, mas a gente não falava muito isso, mas ultimamente eu tenho falado. A gente costuma pensar e até falar que o tema é de fato relevante. E por que é relevante? Porque mesmo que cada igreja coloque um tema ali na sua festividade, no seu evento, ao observarmos as Escrituras, nós vemos que todos os assuntos da vida estão relacionados à palavra de Deus, não é? As Escrituras têm o que dizer, têm algo a dizer sobre qualquer assunto, a qualquer pessoa, de qualquer época. Não existe nenhuma época, não existe ninguém que seja imune ao que a palavra de Deus tem a dizer. Então o tema desta festa é bem relevante mesmo. Igreja inabalável em um mundo de caos. E é um tema bem apropriado para o momento atual da nossa história. Não só a história mundial, mas especificamente a história brasileira. Os irmãos sabem do que eu estou querendo dizer. E então esse tema está afirmando que o mundo está um caos e caminhando para uma profundidade ainda maior no seu caos. Ao mesmo tempo que o tema também sugere que a igreja de Jesus Cristo tem totais condições de não se demover de sua fé e seus princípios eternos. Por quê? Porque esses princípios e essa fé foram dados por um Deus eterno que deseja que seu povo participe da eternidade com Ele. Minha proposta para essa, vamos dizer, série de 3 sermões, né? Olha aí que ele fez. Hoje, amanhã de manhã e à noite, é apresentar aqui exemplos, nas 2 primeiras, hoje e amanhã pela manhã, exemplos bíblicos de como determinadas pessoas ficaram inabaláveis quando tudo ao seu redor era caos. E ver como esses exemplos afetam a nós nos dias de hoje. Vamos contar uma rápida história aqui, do princípio da queda até Noé, que foi a pessoa que nós lemos. Pegando a história da humanidade desde a queda, vamos acompanhando. Observe que há estágios pelos quais o homem passou. Vamos observar primeiro que Adão, que foi o que caiu, ou representante daqueles que caíram, e mesmo que ele tenha caído, mesmo que ele tenha pecado, a sua noção acerca de Deus não foi perdida, não ficou perdida. Todos conhecemos ali do meio do capítulo 3 para trás, a prestação de contas que o Senhor teve com ele logo após a queda.
Mesmo que a comunhão teve uma ruptura e já não era mais como antes, Adão não se esqueceu das coisas que o Senhor lhe ensinara. Naturalmente, esse ensino foi passado para os seus filhos, seus descendentes. O que aconteceu? A humanidade foi aumentando, foi crescendo, foi sendo distribuída geograficamente, e cada qual levava esse aprendizado para onde ia. Mas, meus irmãos, olha como é o pecado. Ao mesmo tempo, o pecado, refletindo os seus efeitos, chegou no momento em que, de repente, não havia mais o conhecimento de Deus. Olha que processo. Houve uma ruptura desse conhecimento que foi passado de Adão ali para aqueles descendentes, e eles se espalharam onde eles estavam. Chegou um dia em que todos haviam se esquecido do que tinham aprendido sobre Deus. Olha como é o pecado. Esta é a proposta do pecado. Afastar o ser humano da pessoa de Deus a tal ponto em que o homem se torna tudo menos um adorador do Deus verdadeiro, que foi o que aconteceu. Foi dessa forma que os homens se tornaram pagãos, adoradores de animais, adoradores dos elementos da natureza, adoradores de imagens que inventaram para si, adoradores de si mesmos, adoradores de nada, adoradores de tudo, menos adoradores de Deus. Está acompanhando a história? De vez em quando os irmãos falam amém, né? Alguém displicente ou imaturo espiritualmente poderia chegar, olhar assim e perguntar: ué, mas o que foi que aconteceu? Irmãos, não impressiona que em pouco tempo, por exemplo, numa geração, os homens sejam levados a se esquecer dos princípios bíblicos, dos princípios divinos, e troquem esses princípios e andem segundo os seus próprios desejos? Isso não impressiona? É impressionante, sim. Mas, para quem está começando o seu crescimento espiritual, conforme dissemos, pois para aqueles que já estão em Cristo Jesus há algum tempo, estudam a palavra de Deus e amadureceram na fé, aprenderam a profundidade e a seriedade do pecado. Não é à toa que por várias vezes a Bíblia nos exorta a vigiar. O pecado não é uma brincadeira. Ele é a ruptura da comunhão. Foi necessário algo cósmico, a vinda de Deus, em Cristo Jesus para a terra, morrer, se tornar um ser humano, se humilhar a esse ponto, mesmo que não tenha pecado, mas ele sabe o que é a dor e o sofrimento. Dizemos assim, não precisava disso, mas aconteceu. Tamanha é a seriedade e a profundidade do pecado. E a Bíblia nos diz aqui, que nós acabamos de ler, que os homens então chegaram num ponto tal de malignidade, crueldade, perversidade, que o próprio Deus tomou providências para refrear esses impulsos. A gente não chegou na parte do dilúvio, todo mundo sabe que é o que vai acontecer. Os irmãos sabem do que eu estou dizendo. Mas o verso 3 aí diz que o Senhor tirou algo do seu espírito, relativo ao seu espírito neles, diminuiu-lhes o tempo de vida, e isso foi acontecendo paulatinamente, e culminou no abalo e destruição das estruturas geológicas do planeta e da destruição dos seus habitantes, desencadeando o dilúvio. Para quem é certinho aqui com as coisas, né? Cada um é de um jeito. Tem gente que gosta das coisas organizadas, das coisas certas, das coisas no lugar. É aquele que é metódico, né? Gosta de ver suas coisas tudo organizado. Se coloque no lugar de Deus. Se fosse você metódico, organizado, tivesse planejado e executado alguma obra, imagine chegar num ponto de insatisfação e ter que modificar tudo.
Claro que Deus é Deus, mas precisamos levar em conta nossos sentimentos para entrarmos no texto e entendermos isso, entendermos esta palavra. Como que Deus cria uma coisa e agora Ele diz que não está dando, não estou conseguindo. Não era isso, não era para ser assim. Para os irmãos entenderem. Chega a dizer, usar a expressão, ele se entristeceu, ele se arrependeu, ele ficou muito triste. Eu peguei 3 versões aqui para dizer isso. É no verso 6, com os efeitos das inclinações pecaminosas dos homens. Quando é assim, meus queridos, alguma coisa precisa ser feita, não? Se a casa está uma bagunça, o pastor vai chegar lá, a irmã não vai deixar, o pastor vai vir aqui hoje. Você tinha viajado e chegou, estava tudo assim, ó, tem que... Para ficar nesse exemplo, Deus então, perfeito que é, não pode simplesmente ver a decadência e ficar apático, sem ter nenhuma reação. E a gente sabe o que aconteceu. Então, desencadeou o dilúvio. Com o dilúvio, o planeta sofreu transformações, pois aprove ao Senhor mudar algumas coisas, tanto na estrutura geológica, quanto no entendimento dos seres humanos que haviam de vir posteriormente. Mas vamos prosseguir. No começo nós dissemos que todos nessa época se afastaram a um ponto que se esqueceram de tudo o que haviam aprendido sobre Deus. Todos, menos um. Nessa época existia um homem chamado Noé. Esse aí. É curioso que o verso 9 começa como? A minha diz, eis a história de Noé. Como é que diz na sua aí? Assim mesmo? Eis a história de Noé. No nosso contexto aqui brasileiro, cultural e educacional, quando vamos contar uma história, a história de alguém, começamos aonde? Lá do nascimento, passamos pelos pais, os antecedentes, passamos pelas coisas mais importantes que aconteceram na vida dessa pessoa e também pelos feitos que essa pessoa realizou. É assim que a gente conta a história de alguém. Porém, não é essa a história de Noé que a Bíblia está interessada. Claro, quando vamos falar sobre Noé, a gente sabe, não tem como deixar de lado que ele construiu uma arca e foi numa época em que caiu o dilúvio. Ensinamos isso às crianças e está tudo muito certo. Porém, há mais. Há algo mais na biografia de Noé. Há algo mais na história de Noé. A minha diz assim, eis a história de Noé. 2 pontos. Porque, irmãos, na Bíblia, para descrever melhor a história da pessoa, não é tanto pelas coisas que ela realizou, ou os acontecimentos que se sucederam na sua vida, mas quem ela era diante de Deus. E diz aí que Noé era como? Um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos. Vírgula, e andava com Deus. Eis a história de Noé. Homem justo, homem íntegro. Nos dias de Noé, como nós falamos, onde as pessoas se afastaram tanto que se esqueceram do Criador de Deus, o mundo se apodreceu e ficou imerso em uma corrupção moral e violência. Havia um homem que era justo e íntegro, que se manteve inabalável diante desse caos. É um caos, já que se Deus criou o homem para não ser assim, em termos, os irmãos sabem do que eu estou dizendo, vamos pegar o lado humano para a gente entender, e ele chegou nesse ponto. Há algo que precisa ser feito. O caos se instalou.
Mas Noé foi diferente, ele era assim conhecido, justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Se não fosse assim, Moisés não tinha escrito isso, não. E é muito bom, irmãos, quando Deus fala com Moisés: escreve isso aí, sobre Noé. Escreve isso aí sobre Noé. É muito bom quando Deus dá testemunho dos seus servos, né? É muito bom. Glória a Deus. Mas é bom quando os homens olham para nós e vê o testemunho de Cristo também, né? Amém. Não ter bom testemunho diante dos homens não é bom para a causa de Cristo, mas se tivermos o testemunho e eles não virem, chegará o dia em que o Senhor mostrará a eles. Pedro que fala isso, eu vou passar a referência agora mesmo. Mas vamos pensar Deus dando testemunho. Pessoa mais que vem na nossa mente primeiro, Jó. Olha o testemunho que Deus dá. A gente costuma dar testemunho de Deus, testemunho de Cristo. Mas Deus chega, a gente dá testemunho para as pessoas. Deus não chega para as pessoas, Deus chega para Satanás. Fala assim: aqui, você viu meu servo Jó? Olha, irmão, não é uma maravilha? Tens visto o meu servo Jó? Homem íntegro, justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Olha só, é como se Deus tivesse falado assim, enchido o peito e falado: aquele ali. É possível, claro, a Bíblia não diz, mas a gente está aqui, né, imaginando, parafraseando, porque a gente pode fazer assim: Deus olhou para Noé e sentiu prazer nele também. Por isso que ele fala com Moisés para escrever assim: havia um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Oh, meus queridos irmãos, que o Senhor ache isso em cada um de nós. Que o Senhor veja isso em nós também. Que lá do céu Ele testemunhe. Glória ao nome do Senhor. Os homens também podem dar testemunho. Nós encontramos homens na Bíblia dando testemunhos. E lá no Novo Testamento, Jesus dá testemunho de João Batista, em Mateus capítulo 11, do 8 ao 14. Paulo dá bom testemunho daquele moço que impôs as mãos sobre ele, chamado Ananias, lá em Atos 22. Esse eu queria que lesse. Alguém lê, corrida bíblica aí. Atos 22, 12, por favor. Quando ouviram, 22, 12 de Atos. um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-se junto a mim. Olha aí, piedoso, bom testemunho entre os seus contemporâneos também. Então Deus dando testemunho dos seus servos e outros servos dando testemunho de outros ainda. Olha como é importante o testemunho. Eu sei, meus irmãos, que a nossa justificação, a nossa santificação, a nossa redenção não é por causa das nossas obras, não são por causa das nossas obras, mas as obras nos recomendam diante de Deus, diante dos homens. Aleluia. Mateus 5, Jesus diz que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. É o texto que eu falei, 1 Pedro 2,12, ele está falando para aqueles que falam mal de vós, mas quando virem as vossas boas obras, também, né, diante de Deus, eles verão o Senhor ao nosso favor. Nesse versículo de Pedro, parece que os ímpios não querem admitir o bom testemunho do crente, mas sabe que temos bom testemunho, ou o crente verdadeiro tem um bom testemunho, e no dia de Cristo, eles envergonhados terão de admitir diante de todos que tínhamos sim um bom testemunho. Aleluia. Mas voltando lá, Noé, num mundo perverso, vivendo num mundo perverso, as pessoas olhavam para Noé e viam que ele era diferente dos outros. Que o Senhor nos conceda graça para também praticarmos a justiça e sermos íntegros perante Ele e os homens. Mas o mesmo versículo adiciona mais uma informação na sua história. Ele andava com Deus. Ele não só era justo e íntegro,
mas ele andava com Deus. E aqui no exemplo de Noé, encontramos o ponto-chave de uma igreja inabalável. Fala com o seu vizinho aí, ande com Deus. O ponto-chave de uma igreja inabalável, andar com Deus. De todas as coisas que falamos até agora, nada é tão importante quanto essa. De todas as características que os homens possuem, essa é a que difere das demais pessoas desse mundo caótico. De vez em quando nós costumamos, de vez em quando a gente encontra alguém aí no mundo, não tem Cristo na sua vida, mas são pessoas corretas, são pessoas direitas, são pessoas que procuram ser honestas nos seus negócios, têm uma vida pautada aí em bons princípios, em alguns valores, uma vida na ética, na moral, nos bons costumes. Algumas delas costumam ser até mais corretas do que alguns de nós que estamos dentro da igreja, pagam os seus compromissos em dia, não se envolvem com imoralidade, com vício, desejam o bem de todo mundo, etc, etc. Quem olha assim pensa que é desse jeito que o mundo tinha que ser. Todo mundo tinha que ser assim. É claro, irmãos, que seria bom para o mundo se todo mundo fosse assim. Eu não nego que seria bom diante do mundo se todo mundo vivesse moralmente bem, sem vícios, seria bom sim. Socialmente falando, seria assim. É sim, de fato, uma boa pessoa perante o mundo, mas não se trata de ser bom diante do mundo, não se trata de ser bom diante das pessoas, tem que ser bom para com Deus. É provável que não, mas quem sabe se poderia encontrar na época de Noé alguém assim. Bom, praticante de algumas leis, até pacato, mas faltava o essencial, andar com Deus. Há poucos dias, na nossa igreja, estava pregando a respeito da sabedoria. Lá em Provérbios, um texto de Provérbios, essa mensagem não ficou gravada. Um texto de Provérbios. E aí nós estávamos dizendo como que esse mundo sujo, porco, se acha nas suas filosofias, nas suas seus estudos, na sua ciência. E todo o conjunto desses ensinos, dessa ciência, dessa educação, tende e afasta, agora não tende mais, agora claramente estão afastando Deus. Aí nós vamos lá para o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 também, ele diz que Deus tornou louca a sabedoria do mundo. E como que nós nos prostramos diante da sabedoria do mundo, sendo que Deus tornou ela louca? O que está acontecendo conosco? Talvez alguém, aí eu não sei, eu não conheço ninguém, então não tem problema eu falar, mas o pastor Eliezer estava lá na época dessa dita pandemia. E algumas pessoas, tem gente que até hoje não voltou para a igreja, viu, irmão? Lá está um monte de pastor reclamando, estou falando da nossa denominação não, mas um monte de pastor reclamando, que não voltou, que está com medo, até hoje. Então um dia eu abri a Bíblia no Salmo 133 e diz que aonde os servos do Senhor estão, ali habita a bênção e a vida para sempre. Não é maldição, não é morte, não é enfermidade, porque onde o povo de Deus se reúne, a bênção de Deus está. Mas a ciência diz isso, mas a Bíblia diz que Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Como é que você está acreditando em quê? Eu não estou dizendo para descumprir todas as leis, não é isso que eu queria dizer, não. Mas a gente precisa saber quem somos nós e quem é Deus. E esse mundo está fadado a um insucesso, está fadado à destruição. Todos nós sabemos disso. E ele está caminhando para esse caos mais profundo. A igreja permanece inabalável, porque ela anda com Deus, de acordo com a palavra de Deus. Então tem muita gente aí de moral,
Agora eu quero chegar nessa pausa que eu abri. Muita gente de moral, né? Cientistas, filósofos que pregam a moral, mas afasta Deus da sua moral. Adianta o quê? Se não há moral, ou se não há Deus, o que é a moral? Se não há Deus, o que é ética? Se não há Deus, o que são princípios, o que são valores? Não são nada. Está vendo, meus irmãos? Andar com Deus. A gente fala, é o segredo, mas não é segredo, está aí. A bondade do mundo não recomenda o mundo diante da justiça e da santidade do nosso Senhor. Este era o diferencial de Noé, e é o mesmo diferencial da igreja inabalável. Ande com Deus. Fala de novo aí para o seu vizinho. Ande com Deus. Glória ao nome do Senhor. A última coisa aqui que eu quero colocar para os irmãos. Ser inabalável tem a ver com insistência em algumas coisas, persistência, perseverança em algumas coisas. Às vezes eu falo para a igreja, você tem um trajeto para fazer daqui até lá na porta. Se você perseverar, você chega lá. Aí a Bíblia fala assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Será que precisava falar isso? Você vê que a Bíblia enfatiza a perseverança. Vai falar que perseverar será salvo, já significa que ficou até o fim. Mas para você ver a importância da perseverança, para você ver que aquele que perseverar até o fim, ou seja, se não perseverou até o fim, não perseverou, nem precisava falar assim, os irmãos estão entendendo? Aquele que perseverar até o fim está enfatizando, está endossando, está confirmando que você precisa perseverar, que você precisa insistir nas coisas de Deus. É lindo quando nós vemos essas apresentações aqui. Olhei para os irmãos primeiro que vieram, né? As irmãs, os irmãos, depois as crianças, e fiquei pensando ali comigo mesmo, glorificando a Deus ao mesmo tempo. E daqui uns anos elas não estão mais entre os grupos das crianças, elas estarão aqui no grupo dos adultos. Elas insistiram, elas perseveraram em nome de Jesus, elas continuarão na presença do Senhor. Você que estava aqui hoje como adulto, lembra quando você era criança? Porque eu lembro, quando eu era criança pequena lá em Bicaraí. Eu me lembro, quando eu ia para a sala das crianças, eu me lembro quando a professora de criança ensinava alguma coisa, eu me lembro de um dia que ela pôs eu para pregar. Falei, meu Deus, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade, eu me lembro disso. Claro que não saiu nada, né, irmãos? Mas eu tentei. Lá em casa todo mundo tinha que tentar. Ai de quem não tentasse. E a gente só pode glorificar a Deus por isso. Eu disse a semana passada, e essa está gravada, eu falei na semana passada lá na igreja, na pregação, mas não sei se foi postada ainda. Chega lá no céu, meus irmãos, né? 2 pessoas que eu vou dar um abraço forte, longo, demorado: meu pai e minha mãe. Eu estarei lá, no nome de Jesus e pela graça dele, por causa do meu pai e da minha mãe. Vai ser longo e demorado. Eu sei que muitos outros filhos farão isso também, com seus pais. A insistência forçou. Eu tinha que estar na igreja, a gente tinha. Não tem esse negócio de, hoje eu não vou, pai. Nem ousava pensar, que a gente tinha medo dele ler o nosso pensamento. Louvamos a Deus pela vida dos nossos pais. Nós louvamos ao Senhor pela vida dos nossos pais.
Pode ser o que for, pode falar o que for, o que quiser, meus irmãos, mas coloque os seus filhos para a casa do Senhor. Ah, eles não quiseram depois. Sua responsabilidade você fez. Eu procuro fazer isso com os meus. Eu tenho 3, né? E o mais velho já me deu um neto de 3 anos. Eu tenho que ter esse menino para ir na igreja. Temos que estar na presença de Deus, porque é aqui que a gente aprende a andar com Deus. É aqui que a gente aprende a ser diferente deste mundo. Mesmo, depois que eu vou falar isso amanhã, mesmo que a gente saia, a gente precisa sair, a gente trabalha aí, a gente estuda aí fora, a gente vê todo dia muitas coisas, ouve muitas coisas todos os dias, mas a gente sabe qual é o nosso lugar. Eu já fui jovem também, né? E todo mundo aqui que foi jovem e que é hoje conhece as tendências dos jovens. Eu também já tive vontade de ir para o mundo, mas nunca tive coragem. Mas dou graças a Deus porque eu não fui. E nossos pais nos ensinaram a andar com Deus. O menino, irmãos, deixa eu falar um negócio. Lá na nossa igreja, já convidei alguns pastores para pegar lá, domingo à noite. E eu fico chateado. E nunca mais convido. O cara chega lá sozinho. Não pergunto, cadê a sua família, seus filhos? Amanhã é segunda-feira, meus filhos vão acordar cedo para ir para a escola, por isso que eles não vieram. Não fala um negócio desse para mim, não. Meus filhos foram para o clube, por isso que eles ficaram cansados, não vieram para a igreja. Irmãos, para mim, não fala isso, não. Não fala isso para mim, não. Eu não falo nada, mas eu não convido mais. Que está sendo um mau exemplo para a minha igreja, que ele está testemunhando com a boca dele. A gente, na nossa época, não tínhamos, porque a gente não tinha condições, nem oportunidade, nem amizade que pudesse nos levar para algum lugar, um clube, por exemplo. Mas se fosse o caso de ir, você sabe a hora de estar em casa. Não é? Podia ir onde for. A gente tinha uma banda, a gente saía sábado à noite, né? Os irmãos sabem que cidade grande, como é que é grande mesmo, ninguém tinha carro, a gente pegava ônibus, a gente ia a pé, atravessava vários bairros, de madrugada, com instrumento nas costas, mas a gente sabia, chegava em casa 1 da manhã, 2 da manhã, depois das 2 da manhã, mas tinha escola bíblica domingo de manhã, e não tinha esse negócio de estar cansado, não, tinha que ir. Foi assim que os nossos pais nos ensinaram a andar com Deus e amar a Deus. Aleluia! Obrigado, Senhor. Aleluia! Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Então eu quero começar com uma pergunta. Como poderia um homem como Noé manter-se firme e inabalável no tipo de mundo no qual ele estava vivendo? Eu pergunto isso, irmãos, por causa da nossa própria situação. Esses dias eu estava falando lá na igreja, como a gente fica comentando das crianças, né? Esse menino só aprende o que não presta. A gente fala assim das crianças, né? O que é bom eles não querem aprender, mas o que não presta, reticências, né? Mas, irmãos, você para pensar, é só com crianças que isso acontece? Por que não é só com crianças? Somos todos nós, por causa da natureza humana, natureza errada que há em nós. Qualquer pessoa, em qualquer tempo, pode deixar-se levar pela iniquidade. A tendência ao erro está enraizada no ser humano. Comentei com poucos irmãos aqui, porque nós tivemos, né, esses dias aqui, alguns irmãos que a gente teve a oportunidade de conversar, como está a situação dos moradores de rua lá na minha cidade, lá em Belo Horizonte. Eles se multiplicaram muitas vezes mais, talvez 10 vezes mais, no mínimo 10 vezes mais, irmão, mas eu tenho a impressão que é mais. Eu não fiz conta, não quero saber de estatística, eu sei que em todo lugar que você anda, é aquele povo morador de rua.
ou morando ou andando. Dificilmente você não vê uma rua onde não mora uma pessoa assim, ou não está passando essa pessoa. A maioria deles é gente que passou pelas igrejas. Pasmem. Vez por outra recebo gente assim lá na minha porta, ou sou abordado por eles na rua. Você vai estacionar o carro, já chega um, ó, Deus te abençoe. Essas conversas de crente, sabe? Palavreado que só se aprende na igreja. Um desses moradores de rua é uma mulher que constantemente, assim, com uma determinada frequência, uma certa frequência, ela está indo lá pedir alguma coisa, e essa mulher foi pastora. Outros passam pelas ruas cantando hinos da igreja. Em qualquer lugar onde você esteja, sempre eles estão te abordando, pedindo algo, falando palavras que apenas pessoas de igrejas cristãs, evangélicas, passaram, que sabem dessas palavras. Está vendo que não são só crianças que são tendenciosas para o mal? Adultos também. Deixe de vigiar para ver. Eu quero que você olhe para si mesmo e seja sincero consigo mesmo. Você não vê essa tendência em você, ou é só eu aqui que tenho esse problema? Porque quando somos assíduos na igreja, quando estamos lendo e meditando a palavra do Senhor com frequência, e participando das orações e dos outros meios de graça, como é que a gente se sente? Forte espiritualmente, não é? Enquanto quando a gente está meio fraco, quando a gente passa por períodos de relaxos nessas áreas chamadas meios de graça, por que a gente se sente mais fraco espiritualmente? Está aí a resposta. Por causa da natureza carnal que há nos homens. Por isso, essa admoestação constante à vigilância. E é isso que Noé fazia. É isso que os outros grandes homens de Deus faziam. É isso que você está fazendo. Por isso você está aqui. E a vigilância não é só tentarmos evitar a prática do mal, mas também adotar as práticas espirituais. O que aconteceu com os outros que não aconteceu com Noé? No início não era todo mundo que tinha um conhecimento de Deus? O que aconteceu? O pecado que habitava neles e habita em nós os induziu a deixar a prática de andar com Deus. Hoje não. Já andei com Deus, já orei ontem, já jejuei, já me consagrei. Rapaz, no passado eu fazia isso. Essa mulher que era pastora, um dia eu fiquei assim, irmão, entristecido. Fui para a oração, comecei a orar por ela, comecei a me derramar diante do Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia. E são práticas de drogas, práticas de imoralidade. Ela confessou para mim, isso não é segredo, não tem problema eu falar. 5 homens em cima de mim ali. E um dia eu vi ela sendo conduzida por 5 mesmo. Meu Deus. Eu falei, minha querida irmã, a senhora lembra quando a senhora pregou lá em Romanos 8, dizendo nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem fome, nem perigo, nem nudez, nada poderá separar do amor de Cristo? E ela baixou a cabeça. Aí dá até mais dó, né? Que a pessoa se humilha ali, ó. Mas o que aconteceu, irmão? Aquilo que há no coração humano foi crescendo porque deixou as práticas espirituais. Ontem eu já orei. Eu não sei, os irmãos aqui, eu não sou assim. Hoje nós almoçamos um almoço gostoso ali na casa do irmão Carlos, mas amanhã, falar, já almocei ontem, eu não vou almoçar de novo, não. Eu vou almoçar sim. Diz que é aqui na igreja. Então o almoço hoje, muito obrigado, muito bom.
mas para amanhã ele não vai servir. Amanhã eu estarei aqui, com a graça de Deus, em nome de Jesus, para almoçar. O outro fala assim: vamos dormir logo então para chegar amanhã. Não, calma. Está vendo, meus irmãos? Então a oração de ontem não serve para hoje nem para amanhã. A congregar, ter congregado a semana passada, essa semana eu não vou, não serve. Noé sabia muito bem disso. E é como se ele dissesse, vamos pensar aqui, como se ele dissesse: não deixarei de andar com Deus, nem hoje, nem amanhã, nem depois. E assim ele ficou conhecido. Ele andava com Deus. Aleluias. É assim que está escrito. Noé andava com Deus. A gente sabe de outras pessoas boas, heróis da fé, mas não fala isso. Fala de Noé, fala de Enoque. Era a sua prática constante. Aí eu pergunto, para a gente ir para a conclusão: quem pode abalar uma pessoa que anda com Deus? Quem pode te abalar se você anda diariamente com Deus? Que o Senhor tenha misericórdia de mim, de nós, para que eu ande sempre com Ele, todo dia, irmãos. Nós, como igreja do Senhor. Aleluias. Vamos concluir. Dissemos no início que o tema é bem relevante para a época atual. Ninguém em sã consciência diria que esse mundo não está um caos e se aprofundando nele cada vez mais. Mas nós temos aí os sem consciência que está dizendo isso. E o tema é relevante tanto para a igreja quanto para o mundo mesmo. E a profundidade do caos se revela mais e mais pelo fato de os homens sem Deus acharem que está tudo bem, sem consciência. Né? Muitos dizem que nada está um caos. Eles dizem assim: talvez o mundo não esteja tão bom, mas também não está tão ruim. Você vê gente falando isso aí. Quanto a esses, olha o que a Bíblia diz sobre isso. 2 Coríntios 4, verso 4. O diabo, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. É por isso que eles não estão vendo. Poucos dias eu falei para um irmão acerca disso. Ele está assim, instável emocionalmente, questões familiares, emocionalmente, psicologicamente, e acaba abalando espiritualmente também. Falando: fulano de tal, aconteceu isso, assim, que ele acha que foi uma coisa positiva. Eu falo: olha, fulano de tal é crente? Não, ele não é padrão para você, não. Fulano de tal não é padrão para nós, não. Não é de Deus, não pertence a Deus. Veja quem é padrão. Pessoa que anda com Deus é o padrão para a sua vida. Sendo assim, não consegue enxergar a luz do Evangelho da glória de Cristo. Como? Se o cara está dizendo que está tudo bem, o cara está dizendo que o mundo está tranquilo. Tem gente na igreja falando assim: se Jesus demorasse mais um pouquinho, não ia achar ruim, não. É claro que Jesus tem hora certa de vir, não vai ser por isso que ele vai atrasar ou adiantar. Mas olha como que está. Até as pessoas casadas, eu brinco lá na igreja, né? A pessoa não casou, o Senhor não volta antes de eu casar, não. Depois casa, Senhor, por que o Senhor não voltou antes, né? Mas para quem acha que apenas o mundo está cego, como eu estou dizendo, ao ponto de não enxergar seu próprio caos, temos uma igreja que não deveria ser chamada de igreja, mas ela se autodenomina como tal. E aí muita gente acha que é mesmo igreja, que também está cega e pressiona a igreja verdadeira de Cristo a que se adeque a esse caos que está no mundo, e elas estão se adequando. Mas aí que entra essa primeira parte: igreja inabalável. Vocês não podem ver o que eu escrevi aqui, mas essa igreja inabalável está escrita aqui com I maiúsculo.
viu? Igreja inabalável. Essa igreja é a igreja com I maiúsculo. A verdadeira igreja de Jesus Cristo também está com I maiúsculo aqui. Não obstante as oscilações e consequentes caos deste mundo, ela permanece firme, porque está firmada na rocha inabalável, que é o seu Senhor. Não tem como essa igreja se abalar, porque ela anda com Ele e Ele não se abala. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.